momento que tem umas sugestões de algumas perguntas, tá? E Mas aí, fiquem à vontade, viu? fiquem à vontade. A gente prefere que vocês falem pelo microfone, tá, gente? Porque é bem mais fácil, né? Senão eu e a Ana vamos ter que ficar lendo. Eu acho melhor vocês já E o Pedro trabalharem e a essa Ana têm questão dificuldade em ler, então... da timidez. vamos- Eu não sou muito bem em leitura, sou de exatas. Então, quem quer estrear, né? A Ana, E eu né? acho legal também ter uma participação do 8º ano também, né, pessoal? Oitavo ano, que também já tem aula com o professor, participe bastante, tá? Tem também do 7º, né? Porque no ano que vem eles vão ter física. Já vão conhecer, né? O futuro professor deles, né, Rafa? Se você quiser se apresentar, finge que ninguém te conhece aqui. Tem o pessoal do 7º mesmo? Achei que era Miguel de Tem. vocês. Então, olá para todo mundo. Bom dia para todos. O pessoal do 7º que não me conhece, eu sou o professor Rafael de Física, do 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano do... Prazer enorme. Então, é o que eu sempre falo para o 8º, que vocês não vão fugir de mim tão cedo, vão ter que me aguentar durante 5 anos na vida. E não sei qual é a experiência, o Pedro pode falar melhor, ou a Ana, né, que trabalha com a gente. E o Pedro foi meu aluno durante 2 anos. Mas vou tentar, durante esses anos, mostrar a física. Tia, eu também vou ajudar isso daqui, né, tia? Tia. Como é que você começou, Rafa? Conta um pouquinho da sua história aí, sua formação. Olha lá, esse ano falou que tá muito fácil, vou dificultar isso aí. Então, a minha formação... Isso. Você quer saber desde o início, né, da escola ou só do... Tia, também pode Se você quiser falar. Pode? Tá, então vamos lá. Bom, minha formação escolar, eu vim de uma escola pública, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública. E, bom, talvez vocês não saibam, mas existe uma diferença entre escola pública e particular. A pública tem um déficit grande de professores, nem sempre tem professores. E, por incrível que pareça, eu não tive professor de física durante a minha formação na escola, né? Então, na escola pública, a gente tem física no 1º, 2º, 3º ano do médio, né? E eu não tive, porque não tinha professor. Eu não tive nem professor de física, nem de química, nem de biologia. E aí, eu sempre fui muito bom em matemática. Eu sempre tive muita facilidade com matemática. Então, os professores passavam as coisas, eu aprendia rápido. Mas eu estudava conforme vinha as matérias, né? E aí, no 3º ano, eu trabalhei, né? Trabalhei e estudei à noite. E me formei. No ano seguinte, continuei trabalhando e me chamaram para poder estudar num cursinho comunitário, que eram alunos da USP, da Unifesp, enfim, das universidades que davam aula de graça para quem queria estudar. Então, eu comecei a estudar nesse cursinho comunitário. Era todo dia, né, das 7 às 10 da noite, e aí, isso foi mais ou menos em maio ou junho, né, de 2010. E aí, eu fui estudando, e ali foi meu primeiro contato com a física. E aí, o professor era muito legal, e eu sempre fui uma pessoa dos porquê. Eu sempre queria aprender o porquê das coisas. Eu lembro que meu primeiro porquê da vida, eu lembro até hoje, e ninguém conseguia me responder, ou não queriam responder, era por que existia tanta fome no mundo se existia tantos ricos no mundo, né? Eu não conseguia entender isso, isso aí quando eu era pequenininho. E aí, esse porquê foram em várias matérias, não só em relação a isso. E a física foi uma das matérias que me mostrou que ela consegue responder o porquê de várias coisas, né? E um porquê mais fácil para você, né? Se a gente fazer... a gente lança um porquê na geografia ou na filosofia. Desse porquê vai sair um además, desse además vai sair um entretanto, né? Exatamente. Exatamente. E a física, né, vocês vão estudar mais para frente, ela saiu da filosofia. Então, por isso que ela responde os porquês das coisas, né? Então, foi nela que me encaixei no conhecimento, como o Pedro disse, né, eu já tinha facilidade com matemática, e aí ela entrou no porquê, né, eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. Se o questionário fala que é falta de respeito... Não, Rafa, não.
Não, qualquer porquê vale. Só que tem horas para ser questionados, né? Uhum. Então, foi ali, né? E aí, eu passei na USP, né? Na Universidade de São Paulo, e me formei lá em 5 anos. Durante a graduação também trabalhei, tanto na área de educação como trabalho no computador. E aí depois, logo quando me formei, a Decisão me contratou. Então, a Decisão foi a primeira escola que eu tive como professor de assumir turmas e tal. E daí para frente, eu tô aqui. Eu fiz outros cursos durante esse tempo que eu tô no Decisão, né? Inclusive, Amanda, eu fiz um curso de astronomia, né? Como se fosse uma pós de astronomia e cosmologia. E no Instituto de Geofísica da USP. E aqui eu estou dando aula para vocês. Faz quantos anos que você dá aula de Decisão? Desde 2017. Então, esse é o 4º ano. A Sofia fez uma pergunta no chat. Sofia, você poderia falar para a gente a pergunta que você fez? Como que, tipo, se você passou praticamente metade da escola inteira sem física, como que você descobriu que gostava muito dela e que queria trabalhar com isso? Tipo, foi só porque ela respondia as perguntas? Então, eu sempre tive essa questão dos porquê na minha vida, né? E a física foi uma das que respondeu para mim, né? E quando eu entrei no curso de física, a universidade ela é uma coisa muito rica, né? Você não vai só lá entrar, por exemplo, em geografia e aprender só geografia. Eu aprendi muito mais coisas do que física na universidade. E por que eu me tornei professor, né? Porque eu vi que a profissão do professor responde mais os porquês das coisas que me questionava em relação à sociedade, né? Então, o caminho mais, digamos assim, digno que uma sociedade pode levar para se tornar uma sociedade mais rica, no sentido social, dizendo, né? É através da profissão do professor. Então, juntou um com o outro, né? A minha facilidade com matemática, as respostas do porquê na física e na profissão do professor, né? Tá. Faz sentido, então, ok. E sim, eu sou apaixonado em tudo relacionado à física. Tudo. O Pedro quer te fazer uma pergunta. Pode falar, Pedro. Pode falar, Pedro. Então, professor, qual foi o experimento mais louco que você já fez na sua vida? Experimento foi um experimento que eu fiz. Eu já fiz vários, né? Mas acho que vocês já perceberam isso. O 9º ano já tem 2 anos comigo, 2 anos de aula comigo. Perceberam que eu sou uma pessoa que gosta muito de teoria, né? Então, um experimento que eu gostei muito foi um experimento de física moderna que eu fiz na universidade, em que a gente mexeu com materiais que continha radiação. Então, eu fiquei exposto à radiação, né? E, bom, enfim, apesar de ser meio trágico, foi legal a experiência de você ficar exposto ali à radiação e mexendo com produtos radioativos, né? Então, essa quase morri. Não morri não, mas que eu peguei um pouco de radiação, eu peguei. Seu terceiro braço, velho. Então, foi uma experiência que ela é mais teórica, né, do que visual, que geralmente é o que vocês gostam, né, de experiências mais visuais. Mas essa foi a experiência, até porque a gente determinou coisas que foram muito importantes para a sociedade. A gente reproduziu um experimento que foi muito importante para a história da física e também para a sociedade, que é o efeito Compton. Mas isso aí deixa para depois. Realmente, né? A gente agradece que a gente goste mais de visual, né? Que se trazer um Césio 137... Sim. O meu sonho, qual era o elemento, o professor tem um laboratório de física na escola aí. Eu encho o saco para a Ana, para a gente montar, mas é caro, então eu entendo que a escola também tem as dificuldades em comprar material, mas um dia a gente vai ter um laboratório de física e a gente vai usar bastante o laboratório. Você lembra qual que era o elemento radioativo? É o césio. Ah, era ele mesmo? Césio. É o famoso césio, exatamente. Alguém mais tem mais alguma pergunta, gente? Liga o microfone. Mas deixa a Ana falar primeiro. A Ana está perguntando se na época de escola você gostava das matérias de humanas. Sim. Até hoje, né? O Pedro me conhece,
ele sabe disso, eu adoro a história, eu adoro política, então, quando a Rafa é toda revoltada aí, em relação à política, não só ela, alguns outros alunos, eu me identifico. Eu ia falar isso. Que bom, professor, eu adoro. Então, é isso, né? Na escola eu só tirava 10 em história. Eu adorava mesmo. Isso porque o professor não colocava um dedo na lousa. Ele ficava a aula toda discutindo assuntos com a gente e a gente ia anotando no caderno que a gente achava importante. Né? Então, eu sempre gostei muito de história. Até hoje eu gosto muito de história, sociologia, filosofia. Eu sou do tipo que gosta de todas as matérias. A única que eu sou mais assim afastado é gramática. Literatura eu ainda gosto, mas gramática eu já sou um pouco chatinho nela. Ó, o professor Daniel. Ó, o Daniel, apareceu aí, ó. Aí ele adora física, tá vendo? Eu já não posso falar a mesma coisa. Eu gosto. Falando de português. Aqui a gramática é muito chatinho, né? É muita regra. Tanto, olha que Tem engraçado, umas coisas que né? é tão inútil. Olha que engraçado. Tanto a Jussara, né, que é de exatas, né, ela tem graduação até em química, como o Rafa, eles apontaram que gramática é a matéria que eles são mais afastados, né? Será que é um padrão? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas a gramática é importante em qualquer área, né? Uhum. Não tem como você ser, por exemplo, um físico, vai publicar um artigo, né, escrever um trabalho para uma revista, e escrever tudo errado, né? Ninguém vai aceitar o seu trabalho, você tem que saber escrever. Em qualquer área, né? Isso. Oratória, então, é a coisa mais importante que tem, né? Em qualquer área. Alguém mais tem perguntas? Podem soltar. Pode falar, Sofia. Olha, quando você foi exposto à radiação, eu não sei se é uma pergunta muito pessoal, é porque eu acredito que se você for exposto à radiação, é basicamente você entrar pela primeira vez no Rio Tietê. Então, cadê o seu terceiro braço? Não é assim, não. O Césio que a gente utilizou era um Césio meio velhinho já, então já estava meio com tempo de vida ali gasto, então ele estava jogando radiação pra gente, mas é uma coisa assim pequena, sabe? Fraco, ok. Exatamente, mais ou menos parecido com o cara que vai trabalhar com radioterapia, né? Aquele cara que tira raio-x com vocês, ou da gente, da sociedade, ele tá exposto à radiação, mas é pouquinho, né? Muito, né? Sim. Inclusive o cara que descobriu a radiação, a esposa dele morreu por causa disso, né? Não, é ela, né? Na verdade, foi ela que descobriu, foi a Marie Curie, uma física química que descobriu, né? E ela morreu, sim, de radiação, porque ela não sabia que aquilo lá danificava ela. Sim. Pode pensar uma pergunta, gente. Porque hoje o Rafael Hoje é o dia dele, pessoal, né? Hoje vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Não tem Na nada. aula parece que ele é quietinho, né? Parece que ele... Todo fechadinho. Hoje ele tá igual uma flor, né? A Manuela pediu ali para Pode perguntar? Pode, à vontade. Pode. Professor, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tempo livre? Ó, eu sou um cara que sempre gostou muito de esportes, né? Então, eu sempre pratiquei futebol, tênis de mesa, basquete e vôlei. Foram os esportes que eu mais pratiquei. E golfe eu gosto muito, né? O meu pai, ele é profissional de golfe, ele é professor de golfe também, então eu também tive contato. Então, sempre que eu tenho um tempo livre, eu vou jogar com ele, né? No campo. E, além disso, eu jogo games, né? Então, CS, não sei se vocês conhecem, Counter-Strike. Espero que você não queime seu jogo com Free Fire e Fortnite, porque é muito ruim. Eu não jogo. Eu jogo. De computador, que eu mais jogo é futebol, né? O PES, Pro Evolution Soccer, e o CS. Né? São os dois jogos que eu jogo desde pequenininho. E, assim, eu jogo sério, jogo competitivo mesmo. Já chegou a jogar Rocket League? Rocket League já, eu jogo. Ah, tá. Porque tem física também nesse jogo, né? Então Sim. Eu vou gostar. Te perguntaram aqui qual o seu jogo de videogame favorito. E é engraçado porque eu tava no oitavo A, e eles estavam assim, eu tô cobrando o Rafael desde hoje para jogar CS, né? Alguma coisa assim.
Então, o pessoal do oitavo tá perguntando qual o seu jogo videogame favorito. É o CS. É o CS. É o CS? Hoje é o jogo que eu mais jogo, é o CS. Eu gasto horas e horas jogando no meu tempo livre, né? Quando tem. Pode ser qualquer 1.6, o novo, né? Global Office. 1.6 é o de Lan House, é o melhor. Minha patente é Águia. Águia 1, Águia 2. Caraca, mano. É por aí. É bem difícil, tipo, a galera chegar pra pedir pro professor jogar CS. A única coisa que eu já fiz com um amigo foi jogar com o professor de Ciências Gartic, mano, que triste. Não, eu jogo. O pessoal do médio, eu jogo com ele. Se o pessoal do fundo quiser jogar, eu também jogo, não tem problema nenhum. Eu jogo direto com os alunos do médio. É só passar a Steam e a gente joga. Sempre assim. Eu tô vendo que a gente tem muitos gamers, né, no Fundamental 2, né, um segmento bem voltado, né, tem muitas pessoas que jogam, né, entendem, né, e alguém tem mais alguma pergunta? Não precisa ser necessariamente... Pode falar, Isa. Ô, professor, você tem bicho? Porque sempre na aula eu vejo um gato na janela. Sei, tem. Oficialmente aqui em casa tem 2 gatas, né? Antes que vocês perguntem, não tem nome, né? A gente chama porque uma é filha da outra, né? Uma é filhote da outra. A gata mais velha a gente chama de gatona e a gata que é filhote dela a gente chama de gatinha. Que criativo. Exatamente. Então a gente não conseguiu criar o nome. Eu posso te dar um agora, mano, o Kleberton. Chama ele de Kleberton. E aí tem... Kleberton. E aí tem um cachorro também, a Mac, né? Mas agora tem mais 2 gatinhos novos. Meu irmão trouxe para cá. Tem 2 gatinhos novos, que também não tem nome por enquanto. Se vocês quiserem dar nome para eles aí, podem dar. É uma fêmea e um macho, tá? E esses que ficam pulando aqui são os gatinhos novos. Então, direto eles aparecem aqui. Daqui a pouco aparecem na janela. Chama eles pra gente ver, Rafa. Putz, pior que vai demorar um pouquinho pra pegar eles, eu acho, se não tiver aqui. Quer que eu pegue mesmo? Você que sabe, se você achar que é difícil, deixa. Gatinho novo, gatinha nova. É um bom nome. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pode ligar o microfone. Estão perguntando. O Pedro está perguntando qual sua Steam. É onde joga o CS. Eu vou explicar o nome, tá? Porque o nome, ele é um pouquinho fofo. Vou escrever aí no chat para vocês, tá? É Fafarel. Porque quando eu fiz a Steam, eu tinha o meu sobrinho e ele era pequenininho, aí em vez de me chamar Rafael, ele chamava de Fafarel, né? Ele não conseguia falar Rafael, ele chamava de Fafarel. E aí eu coloquei o nome da Steam, achava fofo, eu coloquei na Steam, né? Fafarel. Já também achei fofo, Fafarel. Então. E o nome que vai aparecer, eu nem sei se eu posso falar, mas acho que o Pedro até sabe, é Viva Cuba, tá? Nomes meramente ilustrativos. Meramente ilustrativos. Insta eu não tenho Insta, eu tenho Facebook, mas Insta não. O Fafarel tá meio desatualizado, gente. Tá meio na geração todo mundo fala passada, isso, né? Mas Instagram, Facebook é a mesma coisa, né? É que é pra quem gosta de foto, né? Na verdade. Então, eu não sou muito de postar. A Della Vecchia, ela tá perguntando se você prefere gato ou cachorro. Olha, eu não tenho uma preferência, mas se fosse para escolher a dedo, eu escolheria cachorro. Porque eu acho que o cachorro ele é um pouco mais sincero, que o gato é meio interesseiro, né? A Ana tem uns 3 gatos, hein? Cuidado com o que você vai falar. 2, Tá cortado. Mas se tu pudesse ter um animal selvagem, qual seria? Qualquer animal. Selvagem? Nossa, se fosse ou sei lá, que você gosta só. Não sei, é boa pergunta. Isso aí eu nunca me perguntei. Oxi. Talvez um leão. Tá. A família dos felinos aí. Não sei eu acho que o Rafael teria uma pantera, né? Porque, pantera, também. Pensei na pantera também, hein? Eu acho que seria pantera é mais violento, né, não?
Não, porque é meio revolucionário, né? Uma pantera, né? Bem sua cara, assim, eu acho. É verdade, faz sentido. Teria uma pantera. A Luísa Pantaleão tá perguntando se você gosta de ler e se você tem algum livro, né, favorito. Eu gosto de ler, sim. Eu leio bastante livro de física e de política, história. Livro de física, né? Que Livro de interessante. física, política, história e filosofia. São os que eu mais leio, né? E tem um que eu gosto muito, que é do Clóvis. Talvez a Ana saiba qual que é. É Vergonha na Cara, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dele. Ai, não sei. Não sei não, Peraí. Rafa. Clóvis. Não sei se é Vergonha na Cara, alguma coisa. Eu esqueci o nome dele. Ética e Vergonha na Cara, isso. Eu recomendo todos leiam esse livro, porque ele é sensacional. Eu tento ser o mais ético possível. Então, esse livro tem um pouco a ver comigo. E, claro, tem outros livros que eu gosto muito, mas eu não sei se seria ideal falar aqui. A gente nem sabe, né? Não sei se pode falar aqui. Ai, meu Deus. O Pedrão quer te fazer uma pergunta. Eu acho. O Pedrão quer te fazer uma pergunta. Pode falar, Pedro. Fala, Pedro. Aí, Rafael, qual é a sua série favorita? Série é Brooklyn Nine-Nine. Nossa! Brooklyn Nine-Nine. Professor, você tem 100% do meu respeito Meu Deus, agora. mano, você é Por sagrado. isso Mano. o Rafael é o orgulho daquela mano. escola. Eu tô assistindo, tô na 5ª temporada, melhor série, mano. Eu tô assistindo a terceira vez. Eu tô igual o João. Fala uma série que você já tem assistido e que você gostou muito. Tem assistido? Tem várias, né? Mas Você eu já já assistiu assistiu. Breaking Bad Já ou alguma coisa assistiu. assim? Merli. Ah, eu também gostei. É do professor de filosofia, né? É professor de filosofia. Merli. Eu recomendo muito vocês também é assistirem. Eu achei que tu ia falar, sei lá, alguma coisa tipo Breaking Bad, mano. Breaking Bad. Acredito que eu nunca assisti Breaking Bad. Eu tô pra começar, aí acontece alguma coisa e aí eu não assisto. Mas eu tenho que assistir também. Música favorita? Olha, eu já tive várias fases na minha vida. Não sei se vocês já viram, né? Mas na época da escola, eu tinha cabelo grandão. Eu tinha um cabelo até aqui na metade das costas. Então, nessa época... Não, emo não. Nessa época eu era metaleiro, né? Curtia um metal. Então, eu vivia em shows undergrounds aí. Tem foto... tem figurinha. Eu sei que tem figurinha. Eu sei. Tem tudo que é tipo de figurinha com isso aí. Tá tudo liberado. Então, a minha adolescência foi, assim, de rock, sabe? Mas hoje eu escuto, assim, muita coisa. Eu escuto eletrônica, escuto funk. Mas funk é mais pra festa, né? Rap hoje eu gosto muito, na época eu não gostava, hoje eu gosto bastante de rap, né? Então hoje eu sou meio, digamos assim, eclético, né? Eminem. Toca algum instrumento, Rafa? Não. Eu comecei a tocar guitarra e depois parei. Mas você tipo, chegou a aprender bastante? Ou... Um pouquinha coisa, não muito, né? Mas eu gostaria de aprender, ou guitarra ou bateria. Tá. Se eu era rebelde, defina rebelde, Pedro. Cadê, Pedro? O que é ser rebelde? O que é ser rebelde na adolescência? Acho que é mais fácil você falar pelo Mickey. Sei lá, minha adolescência... a parede da escola. Mentira. Sim, eu vou ser sincero com vocês, né? Eu já cabulei aula, não façam isso, tá? Mas eu já cabulei aula para jogar bola, então... Às vezes eu saía da sala, quando não tinha professor mesmo, era professor substituto, eu saía e ia jogar bola com a outra turma. Eu tive uma adolescência e uma infância muito ativa, então eu sempre joguei muita bola na rua, eu sempre joguei vôlei na rua, polícia e ladrão na rua, a gente já fez trilha no meio do mato, a gente entrava no meio do mato andando lá loucamente, não sabia onde ia sair, isso tudo na adolescência. Então, não digo que eu era rebelde, mas que, assim, que eu era muito ativo, assim, em atividades, isso eu era. Que ele já levou um POFAS, né? Com certeza, levaria um POFAS. Eu já fui parar no conselho tutelar já por aprontar. Mas Jesus, passado. Rafa, não conhecia esse seu lado, não? Né? Obrigada, mano. Conselho de vida, vou levar. Não, pode parar. Alguém mais tem pergunta, pessoal? E a Rafa perdeu tudo isso que eu falei, vixe.
Então já O tive que você lá falou, café. professor? É que travou aqui. Não, você repete. Ixi. Professor, Perdeu, olha, eu Rafa. vou te Perdeu, caçar. Rafa. Vê na gravação, Rafa. Vai Você ter tá que mexendo com o perigo, Rafael. Eu vou atrás de você na sua próxima aula. Você tem que vir E pra olha, casa. leva a sério, viu? Você tá achando que ela tá brincando? Eu sei. A Rafa é bicho duro. Louca. Tem mais perguntas ou não? Eu sei que eu tô perguntando pra caramba, mas eu juro que Pode essa vai ser a perguntar. última pergunta. E Ana, finge que você não ouviu isso, não vou levar pro lado pessoal. Você já pensou alguma vez em desenhar na vida? Ou já desenhou? Não, eu já tentei desenhar, mas eu sou horrível. O Pedro, vocês sabem disso, né? Quando Nossa. os meus desenhos são horríveis. Os carros que ele botava na lousa para falar sobre velocidade, gente. Que carro era aquilo? Nossa, mas se você falasse que desenhava... melhor não saber mesmo. Então, os desenhos são horríveis. Mas dá para entender pela explicação. Não, Isso sim. eu prometo. A foto do cabelo grande, acho que é mais fácil você pegar com o pessoal, o João. Por que você quis cortar, Rafa? Você quis cortar, abandonar o cabelo grande? Foi assim, eu tava cortei, tava no 3º ano, né? Uhum. Como eu fui procurar emprego, aí me falaram, é melhor você cortar o cabelo para fazer aquela história, né? Sei. Que a sociedade tem um certo preconceito com algumas coisas, com cabelo, com tatuagem, enfim, né? E aí eu tive que cortar, e aí eu vendi meu cabelo, na verdade, né? Na verdade, eu vendi meu cabelo e comprei meu PlayStation 2 na época. Nossa, genial. Sim. Achei genial. Hoje, né? Mano, seu cabelo valia quanto? R$500? Acho que foi R$400. Meu Eu tinha cabelo grande mesmo, eu tinha no meio das costas. Né? R$400 na época era, se eu não me engano, um salário e meio mínimo. Caraca, mano. Seria equivalente hoje a 1.500, mais ou menos. E que jogo que você jogava no Play 2, mano? GTA, Vice City? GTA, futebol, Silent Hill. Eu gosto muito do jogo Silent Hill. Ronaldinho Soccer 64. Tipo isso. Tem tatuagem? Não, Pedro. Eu queria ter tatuagem. Eu tenho vontade, eu tenho um desenho feito do que eu faria de tatuagem. Mas eu tenho receio, tenho medo de fazer ela. Mas você nunca teve, tipo... A tatuagem, não, nunca tive. Mas eu tenho o desenho feito, como a Sofia tá desenhando aí, só que ainda não fiz. Né? É um plano, então, né? Mais pra frente. A Bia disse que também vendeu cabelo. Ô, professor, medo de ficar exposto à radiação você não tem, né? Mas de fazer tatuagem tem. Porque a radiação, eu julgo o que eu vou receber de radiação, não. Agora, eu fazer tatuagem, aí outras pessoas podem julgar no sentido de privar. Infelizmente, a sociedade é assim, né? Ela priva a gente simplesmente por você ter uma tatuagem. Ou ter uma idealização, coisa do tipo. Você já pensou, Rafa, se você não fizesse física, você saberia me dizer qual seria a sua outra graduação hoje em dia? Se não fosse pela, digamos assim, facilidade, né? História. Que aí seria matemática, mas acho que seria história. Então. História ou sociologia. Seria um dos dois que eu me formaria, né? O certo é que é na educação. Sim, hoje sim, né? Mas um curso que, assim, que se eu tivesse tempo livre, eu faria, né, tirando essas, seria psicologia. Também é uma área que eu acho interessante. Mas quando você era menor, você nunca teve interesse em outras coisas? Não. Eu sempre fui, como eu disse, quando eu era adolescente e tal, eu vivia. Então, vivia na rua, vivia no esporte, eu pratiquei muito esporte, né? Eu fiz karatê durante 5 anos, 5, 6 anos. Ser, sei lá, alguém que ensina alguma coisa de esporte, sei lá. Como assim? Ou, sei lá... Não, por exemplo, ser um jogador de futebol, coisa assim. Sim, Não, claro, quando eu era pequena, o meu sonho era ser jogador de futebol, né? Então, eu treinava futebol, fiz alguns testes também na época. Aí eu fiz karatê depois. Eu até fui campeão paulista de karatê. Por incrível que pareça, eu sou campeão paulista de karatê. Então eu fui vivendo, sabe? E aí, conforme as coisas foram aparecendo na vida, eu fui aproveitando as oportunidades, né? Mas assim, o que eu entro, o meu conselho para a vida de vocês aproveitem todas as oportunidades que vocês têm, mas sempre estudem, sempre
eu não deixo de estudar. Já usei o Tinder? Não. Né? Caraca. Eu namoro desde os meus 20 anos. Eu tenho 28, né? Então, eu, digamos assim, não tive essa fase de garanhão ou de galinha, seja lá como a pessoa queira dizer, eu não tive essa fase. Cara, você tá namorando há 8 anos, então? Há 8 anos. E eu conheci ela no laboratório de física. Pegaram radiação juntos? Não, era outro laboratório. Ah. Mas foi no laboratório de física. Caraca, mano, a galera falando que você se casou com a Verônica, que isso? Não, que isso. A Rafa fala isso aí. É meio doidinha a Rafa, né? Mas é verdade isso. Alguém mais tem outra pergunta, gente? Liguem o microfone. Pode falar, Du. O olho ficou sensível. Você, tipo, você ainda tem algum sonho que você, tipo, nunca conseguiu realizar e você, tipo, pensa que, tipo, eu quero realizar um dia na minha vida, mais pra frente? Olha, se eu fosse escrever um objetivo da minha vida, seria criar uma sociedade mais justa. Então esse seria o meu maior sonho. Se você falar assim, bom, você realizou seu sonho, seria eu conseguir ter uma sociedade mais justa, principalmente no Brasil, que é onde a gente vive, né? Mas um sonho pessoal, assim, um sonho pessoal que eu tenho, que ainda não realizei, é viajar para Cuba. Eu queria muito conhecer a cultura de lá, conhecer a política de lá, vivenciar um pouco lá, né? É o meu sonho, mas não é barato ir para lá, não é uma coisa assim fácil de ir, né? É um sonho que eu tenho. E de onde surgiu essa vontade de ir para Cuba especificamente? Porque lembra aquela primeira pergunta que eu falei lá no começo que eu tive na minha vida do porquê existem tantas pessoas passando fome e tantas pessoas ricas no mundo? Eu não estava na hora, mas tá. Então, essa foi a minha primeira pergunta. E, bom, Cuba é uma sociedade diferente do que a gente vive, né? Vive outra ideal de vida, que são ideais que eu me aproximo mais, que é o socialismo, né? Todo mundo sabe disso, os alunos todos me conhecem, né? Politicamente sabem que eu sigo mais essa linha, né? Então é por isso, eu me identifico e gostaria de vivenciar, né? Na prática. Acho que eles vão... acho que muitos não sabem, né? Acho que você falou algo que seria novo, né? Principalmente o pessoal do 7º, mas eles vão ver isso, ter oportunidade de saber as diferenças, né? Mais para o ensino médio, né? Não, até porque eles vão prestar o Enem, né? E o Enem é uma prova muito social. O 9º ano, acho que eles estão vendo, né? Socialismo, fascismo... porque eles estão vendo a Segunda Guerra Mundial, né? Acho que eles estão tudo vendo isso aí. Tem toda uma... O Daniel tá aí ainda? Acho que não, né? Rafa, queria te fazer uma pergunta. Eu acho que vai atrelar muito que a gente... Cortou. Mas, não, porque estão ligando aqui para mim do coisa da escola, eu tenho que botar porque eu tô ocupado. Por que você escolheu a educação? Né? Tem alguma inspiração, né? Então, lembra que eu disse para vocês que quando você entra na universidade, vou estudar direito, né? Por exemplo, a Rafa disse, né? Ou a Amanda quando disse astronomia. Vou estudar isso, eu vou ser especialista nisso. Sim, você vai ser especialista nisso, mas na universidade ela te dá muito mais do que isso. Então, na universidade, além de aprender muita física, eu tive contatos com movimentos políticos, e eu tive professores na área de educação, no ensino de física e também na educação, que me inspiraram muito e me mostraram o quão importante a educação é na sociedade, e o quão fraco ela é no nosso país, principalmente na área de exatas. Fraco no sentido que faltam profissionais, faltam pessoas capacitadas e falta investimento, enfim, incentivos, e que isso aí é história, né? Para uma sociedade, digamos assim, evoluir socialmente, a gente precisa de uma educação de base elevada. E eu, né, como disse para vocês, meu sonho é ver um mundo mais justo. E se eu quero isso, a profissão que mais se encaixa nisso, para tentar levar isso para a sociedade, é a profissão do professor na área de educação. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode falar, Mandinha. Rafael, você tem algum personagem de série, filme, sei lá, que você se identifica?
Peralta, Sim, kkk. de série é o Merli. É uma série da Netflix, né? Assiste, porque é um professor, né? Então, os ideais deles, assim, eu me identifico muito com ele. Agora, desenho, o que eu me identifico muito é um desenho Yu Yu Hakusho, não sei se vocês já assistiram. Anime. É um anime, isso. E é o Yusuke, né? Que é o principal da série. Mas, não sei se vocês conhecem, né? Não conheço. O Barney. Não, ele tá falando do Barney, literalmente. Barney é dinossauro? É. O Barney? Por que o Barney? O Barney era professor, gente? Que é isso? Não, que isso? Não, ele era meio que tipo. Ele anima as crianças, tá ligado? Não que a matéria do Rafael faça isso. Mas. Brincadeira, tá, professor? Mas assim, eu acho que vocês combinam pra vocês. Você tem uma alma, assim, sabe? Infantil. Tenho mesmo. Assumo. E aí, só responder, né? O Pedro falou qual a sua inspiração na física. Eu tenho Tesla, um físico. Já ouvi falar, tem alguma unidade de medida. Isso, que é na força magnética, que você não gosta. Exatamente. Mas o Tesla, eu tenho até uma camisa dele aqui, que eu comprei. É um personagem. E o Einstein, né? O Einstein eu gosto muito dele também. Como está já finalizando o nosso tempo, Rafa, pessoal, quem ainda tiver pergunta já vai separando, tá? Eu queria te perguntar, por que você acha, né? E eu perguntei isso até para a Jussara no último. Por que a física ela é tão temida, né? Pelos alunos, pelo pessoal, principalmente, até para o 7º ano, né? Porque o 7º ano ainda não tem física, né? Eles passam a ter física no ano que vem, no 8º ano. Sim. Por que você acha que a gente tem esse medo, né? A gente tem essa visão que a física é monstruosa. Por que você acha isso? Aquela ideia do preconceito, né? O preconceito, quando ele é estabelecido numa criança, e isso vem através dos adultos, né? As crianças, antes de ter contato com a física, já ouve do colega, já ouve do pai, da tia, do tio, do primo, que a física é um terror, que a física é um saco, que a física é difícil, que é impossível de aprender e coisas do tipo. E aí já vem com preconceito, né, de que não vai conseguir aprender. E, na verdade, os alunos, né, todos são totalmente capazes de aprender, né? Uma, porque a física está relacionada com o nosso dia a dia, né? E outra que basta você estudar que você consegue. Mas, como na matemática, acho que vocês até ouviram isso da Jussara, a física exige, né, que você, além na sala de aula, tenha um momento seu de estudo, depois da aula, que você vai tentar fazer, você vai errar, você vai acertar, você vai errar. Então, a física, uma das coisas que a física também me ensinou bastante, e isso eu levei para a vida, foi que a gente erra muito para poder aprender. E erra muito mesmo. Na física, não tem jeito. Você não vai conseguir aprender logo de primeira. A não ser que você seja um gênio. Mas, para você aprender um conceito, um cálculo, exercício e tal, você vai errar muito. E às vezes as pessoas não têm, ali no 8º ano, no ano, 1º, 2º ano, não tem muita, digamos, maturidade para aceitar que erra, sabe? Errei, tudo bem. Onde que eu errei? Vou aprender aqui, tal. Aí as pessoas acabam desistindo. Eu errei, é chato e não vou aprender, né? Mas no momento que a pessoa tira isso, né, de que, pô, eu errei, tudo bem, errei, é normal errar, e eu só tenho que saber onde que eu errei e procurar o acerto, né? Eu acho que tá nisso, né? No preconceito e no momento de você ter uma disciplina de estudar, né, uma rotina de estudo, eu acho que peca um pouco. Eu até entendo, né, pela idade, né? Nessa idade a gente não quer só saber de estudar, mas é muito bom que a gente tenha uma rotina de estudos. Entendi. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? O que a Amanda disse é verdade, hein? Tem que saber diferenciar a matéria do professor. Que time que eu torço? Bom, eu diria que é o melhor do Brasil, né? Olha lá. Aqui começou. É o maior do Brasil, né? Flamengo, mano. Aqui, Flamengo. Eu mano, Palmeiras. Sou Palmeiras, exatamente. Aí, velho. Palmeiras. Caraca, mano. Sou
palmeirense, desde pequenininho mesmo. Isso eu sou palmeirense mesmo, fanático, né? E eu tenho um segundo time de coração, né? Que é o Boca Juniors, porque o meu pai, ele é fanático pelo Boca, né? Então eu também torço pro Boca. Aliás, eu até tenho uma... Vou colocar aqui para vocês aí, peraí. Por trás das câmeras, Rafael, vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Quando eu fui pro estádio? É do Boca? É do Boca, né? Então, aí, gente, uma nova figurinha para vocês. Já tirem o print. Né? Então, isso aqui é muito utilizado na torcida. E eu ganhei do meu primo quando eu fui para Argentina. E quando eu fui no estádio também, né? Então, é meu segundo time de coração, é o Boca. Eu também tenho várias coisas do Palmeiras aqui, mas acho que é normal, né? Palmeiras tem Mundial? Não, tem. essa pergunta... Ai, meu Deus. Não vale. 51 é pinga. Opa, próxima pergunta. Eu tenho mais uma. Pode mandar, Duda. Tipo, sei lá, professor, eu tô perguntando para todos os professores até agora, tipo, você pretende ter filhos um dia? Tipo, e qual seria a sua preferência? Menina ou menino? Sei que não dá para escolher, né? Mas, tipo... Eu pretendo ter filhos, sim. Eu tenho 28, daqui talvez uns 3 anos, por aí. Já pensei em nome, já. Nome era... Acho que se fosse menina era Camila. E... Newton Reais, não. E não tem preferência, né? Não tem preferência mesmo, de fato. Se for menino, se for homem, tanto faz. Eu só vou ter desgosto se o meu filho não for uma boa pessoa no sentido social, né? De resto, independentemente se for homem, se for mulher, se for hétero, se for homossexual, não importa, eu vou amar de qualquer jeito. Que bonitinho o papai, hein? Rafael, papai. Ai, professor, chorei. Chora não. Ó, o Gustavo aí, ó, roubou a vaga da irmã. Tá no estilo, hein, cara? Quer perguntar alguma coisa, Gu? Eu nem sei o que tá acontecendo, mas eu pergunto. Pode perguntar. É uma entrevista, você pode perguntar qualquer coisa pra mim. Como é que foi pra você a prova em si? Em questão de, tipo... Pro Pedro, na hora dele foi fazer a prova pra poder tentar entrar na faculdade, como é que foi? Não, é pro professor, meu filho. Pro Pedro, vai. Vocês pediram pra fazer uma pergunta? Eu acho que o Rafael também pode responder, né? Posso perguntar. A minha experiência, né? Eu sou mais novo, acho que o Rafael vai ter mais repertório para falar sobre isso. Primeira vez que eu fiz a prova, eu não fiquei tão chocado, tão surpreso. Por quê? Porque eu já tinha feito na segunda série, na primeira série, como treineiro, né? Para treinar essa questão do vestibular. Então, de primeiro modo, não me assustou, tá? Eu até aconselharia você, Gu, que está agora na segunda série, né? Você fazer, por exemplo, o Enem, a FUVEST como treineiro para você treinar. E como eu tive uma base muito boa na terceira série, né? Eu tive 10 simulados Enem durante o ano, não foi muito um choque. Mas é claro, na hora da prova a gente tem esse nervosismo, né? A gente fica ansioso, com medo se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente respondeu certo, se a gente colocou certo no gabarito, ainda tem isso, né? Porque você só não responde a prova, né? A gente descobre quando faz o vestibular que a parte mais difícil do Enem não é as perguntas, é tirar o gabarito daquela folha sem rasgar, tá? Essa é a parte mais difícil do Enem. Então... Sua mão treme. Eu aconselho isso, assim, treinar antes e calmo, né? Porque a calma é o segredo também. Exato. E você, Pedro, Rafa, qual foi o Pedro falou perfeito, né? Quando eu fiz, né? Eu não tinha uma confiança de que eu passaria de primeira, né? E por conta disso... Ninguém tem, na verdade, então, né? Por conta disso, a única prova que eu prestei foi a FUVEST, que é a da USP, né? E aí eu prestei e passei na primeira fase. Na segunda fase, são 3 dias seguidos de prova dissertativa, né? E o primeiro dia é de humanas, né? Humanas não, é português. Então, tinha que fazer uma redação e também tinha que responder umas questões de literatura.
eu lembro que, cara, por não ter essa prática de fazer provas, como o Pedro disse, eu cheguei na hora para fazer a prova, eu não tô brincando, a minha mão tremia tanto, mas tanto, que eu não conseguia segurar o lápis. Eu tive que sair, beber uma água, esperar uns 15 minutos, voltar para começar a fazer a prova, porque a minha mão tremia, ela tremia muito, eu não conseguia escrever porque ela ficava assim, ó, exatamente assim, né? Porque eu não estava acostumado com aquele momento. Então, essa prática é muito importante mesmo, como o Pedro disse. E não tem jeito, prova é isso. Prova é prática. É prática mesmo, prática. né? Eu fiz não mede 3. Eu fiz o Enem, a FUVEST e a Unesp, tá? Todas as provas são diferentes uma das outras, Unifesp né? não é maior que o USP, não. Mas tudo bem, vai continuar. Não venha com esse debate aqui. Não venha com esse debate aqui. Mas é isso. E você tem que saber conhecer também um pouco sobre as provas, né? O Enem, ele cobra a física de um jeito, a FUVEST cobra de outro, a Unesp cobra de outro. O importante é saber que em todas é física, né? Sim, exato. O que vai pegar no vestibular são essas matérias, né? Exato. Não que humanas não seja importante, é extremamente importante em vários quesitos, e também no vestibular, né? Ó, desvalorizando as partes humanas, né, professor? Não, eu nunca desvalorizei. Pergunta pro Cadê o Edson? Vergonha da profissão. Não, é verdade. Ele fica defendendo a física lá pra cá, mas ele sabe a importância aí das humanidades pro pensamento. Rapaz, aí é político, né? Quem gosta de política entende a importância das humanas. Exato, Então, humanos é mega importante. Eu adoro. Ed, você para de passar pano pro Rafael, ele desvalorizou a sua área. Nunca desvalorizei, não, Rafa. Eu pego na quebrada e senta a porrada desse vacilão aí. Nós vamos estar em outro rolê. E você, Ed? Você tem alguma pergunta para fazer pro Rafa? Já que você conhece pouco ele, né? Não, eu tava zoando com ele que eu ia fazer umas perguntas constrangedoras, mas não tenho nenhuma por enquanto, não. Vamos deixar não, Ed, faz. Poxa, aproveita que tá acabando o nosso tempo. As perguntas dele é muito pesadas. Depois eu pergunto pra ele no privado ali, né? Seu sem graça. Mais alguém, pessoal, pra gente ir finalizando? Pode falar, Sofia. 2 coisas, na verdade. A primeira eu vou falar bem na boca do microfone pra você ouvir direito. Ai, biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha. Sempre bolacha. O Daniel que fica com essa história de biscoito. Que biscoito? Isso daqui eu pergunto para a maioria dos professores. Eu sei que a resposta na maioria das vezes é a mesma, mas eu só quero saber mesmo. Numa profissão específica, qualquer uma, tipo, eu, por exemplo, eu gosto de desenhar. Você acha que seria bom, tipo, se importar mais com uma profissão que vai me ajudar na vida mesmo, me dar dinheiro para continuar vivendo, ou desenhar? Porque desenhar, por exemplo, não dá tanta grana, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Não, eu como professor, como um ser humano, sempre vou defender que as pessoas devem seguir aquilo que elas gostam, né? Não por esse discurso que você tem que trabalhar com o que você gosta ou não, mas se você aquilo que você segue, que você gosta no dia a dia, é aquilo que vai te fazer feliz, então é isso que você tem que seguir, independentemente se você vai se tornar rico ou não, até porque dinheiro é só uma coisa que inventaram, né? O ser humano inventou para que, enfim, tenha essas coisas ruins na sociedade. Mas eu apoio totalmente você seguir o que você gosta, que é desenhar, sem dúvidas nenhuma. Tá vendo? Senão o Rafael não teria virado professor para lidar com isso de criança exatamente. Idiota, ridículo. Né, professor? Algum professor aqui é rico? Você vê eu, o Daniel, o Ed rico aqui? É nada, tudo pobre, tudo... O Ed esbanja grana, tá? O Ed esbanja grana, ele que fica fingindo aí. Isso aí isso é verdade, isso é verdade. O Ed é snob. O Rafael já foi da minha casa e tá ligado que aqui, mano, bicho é playboyzinho. Vai se ligando no bagulho, mas tio. tá só de livro, parece casa de rico, meu. Mas é porque eu sou professor de português, eu tenho que ter livro, vacilão. Mas só esse negócio aí que você tá falando da profissão, eu também acho que esse discurso, faça o que você ama, você nunca vai ter que trabalhar na vida. Isso é idiotice, a gente precisa trabalhar, precisa pagar conta, nós vivemos um sistema que obriga a gente a vender a força de trabalho, mas que eu acho uma besteira enorme você abrir mão daquilo que te faz bem por uma questão monetária, eu acho horrível, cara. Até porque às vezes a gente ganha pouco aqui, né, Rafa? Cara, me desculpa. Oi?
Eu não consigo ver assim, desculpa. Como assim? Não, é que pra mim não é assim, cara. Tipo, a gente precisa viver, né? E já que o humano criou a droga do dinheiro, né? Fazer o quê? Tem que viver. Então, mas dá para viver com arte também. Eu moro com a minha companheira é artista, né? Ela vive com isso, ela paga conta com isso. Sim, mano, mas é muito pouca chance. Tipo, sim, isso é verdade. Para quem não sabe, né, o Edson, ele é professor de português do 9º ano, tá? Porque aqui tem 8º e 7º também, tá, Ed? Ele dá aula de português. Caraca, eu achei que ele era um aluno. Porque já tava quase, né? Ele é professor. O Ed é ansioso. Ele não esperou até a vez dele, né, da conversa com o Ed. Então nem vamos fazer. Ele já vem invadindo do Rafael. Ele já vem invadindo do Rafael. Eu não iria participar de qualquer forma, eu quero participar dos outros professores para conversar com vocês. Não quero ter Nossa, por que você não quer participar? Não, o Ed é chato. O Ed é chato, gente. Tá fora nada. Vocês não conhecem ainda a peça. É só chamar que ele vai. Credo, Ed. Já tô 2 anos, 3 agora, né? Com a peça. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Mais 2 pra gente finalizar. Ninguém? Acabou com as perguntas? Olha lá, eu tenho uma pergunta. Peraí, Rafa, deixa o Rafa responder a do Pedro, depois a sua. Sorry, gente. Aí a gente finaliza. Essa pergunta é um pouco subjetiva, né? Qual área é mais difícil? Mas para mim, a área que eu menos gosto da física é a área de ótica, né? Ótica geométrica. Eu acho um saco. Vocês vão aprender ano que vem, de verdade. Mas não é que é difícil, mas eu não acho legal, né? Você tá falando ano que vem pro 8º ou pro 7º? Pro nono. Ah, tá, que susto. Pro 9º ano. Mas o 8º V, óptica, ano que vem no 9º ano. Nono V, só que a forma que eles veem é muito mais legal do que no primeiro ano. Não faz sentido. Desculpa. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Rafa, querida, pode perguntar. Olha, na verdade, eu acabei de esquecer minha pergunta, então eu vou tentar pensar em outra. Tá velha já. Lógico. É a idade, né? Sim, gente. Que isso, Alguém Rafa? tem uma outra pergunta? Professora, eu vou fazer 15 anos mês que vem. Eu tô idosa. Super, né? Eu tenho quase o dobro de você. Nossa, hein? A gente quer fofoca. Isso aí, Amanda, tá vendo? A Manu tá perguntando. Na verdade, não tá uma pergunta, né? É meio que uma solicitação. Ela quer uma fofoca dos professores. Então vamos falar do Edson. Tem um professor, tem o Daniel também, tem dois. A conversa é com você, Rafael. Você para de fugir. Eles sempre fazem isso, Rafa. Essa solicitação. Não é? Fofoca. Eu não sou de ser fofoqueiro, assim. Mas tem que ser, porque senão a gente vai levantar uma hashtag fofoca do deck, entendeu? A gente vai fazer um Instagram e a gente vai... Olha, Rafael, olha, você fala. Não dá corda, gente, não Rafael dá corda. Rafael de boteco. O Ed jogou aí, né? Interpretem o que pode ser. Não sou só eu, né? Os professores é tudo do boteco. Quem contar professor vai no boteco. Alguém que perguntaria pra você se você é cristão ou ateu, eu não sei porquê. Eu não sou nem cristão e nem ateu. Não, eu tô falando que você parece um barman que perguntaria isso pra um velho aleatório. Ah, tá. Não. Enfim, tem a última pergunta pra gente finalizar? Ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Sonhou certo, Manu. E aí, Rafa? Conta uma fofoquinha aí, ô Rafa. Alguma aí que você sabe dos professores, alguma coisa que você sabe aí dos bastidores. Conta aí, a gente quer saber também. Uma fofoca pedagógica, pode ser. Tá bom? Que pedagógica. Ô, Pedro, pedagógica não, a gente quer uma fofoca. Sim. Não sei, eu realmente não sei fofocas assim. Tem coisas que eu sei, mas tem coisas que eu não posso falar. Né? São coisas que eu quero... Pode sim. Por exemplo, com quem o William tá, talvez. Né? Vamos tentar com o próximo professor essa pergunta. Exato. Tá? Mas Vocês já tentaram com a Jussara, não conseguiram.
Com o Rafael também não conseguiram. Vamos ver com o próximo professor da semana que vem, se vocês têm sucesso. Beleza? Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Rafa, por ter aceitado o convite. Que isso, obrigado a todo mundo que veio. Espero que você tenha gostado das perguntas. Pessoal, foi também bem legal, bem divertido. Até agradecer o 7º e o 8º por terem participado hoje, tá? E o 9º sempre, né? No nosso coração. E até sexta que vem, hein? Quem será o próximo professor? Eles não escolhem, não. Aleatório? O Ed, tem que ser o Ed, porque agora eu fiquei curiosa pra ver o Ed respondendo as coisas. Tem que ter o Ed, Vocês já viram que o Ed é... O Ed é revoltado. É isso. O Ed, se você... Ele solta. Se você pressionar, ele solta a fofoca. Ótimo, Ed, você é o próximo. Muito obrigada. Então é isso, gente. Obrigado. Bom almoço aí pra todos. Tchau, tchau. Até sexta que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.